Oi, oi, oi! Eu sou a Brenda e começa mais um momento Hora Unique, sorriso e saúde. E hoje eu tô aqui com convidadas maravilhosas. O nosso momento ele tá composto só por mulher, porque hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante na vida de todo mundo, mas a gente sabe que isso representa muito para a mulher, que é a autoestima. A gente sabe que uma mulher com autoestima em dia, nada segura essa mulher. E é por isso que nós hoje estamos com essas duas convidadas muito especiais e a gente vai falar um pouco sobre isso e entender também qual que é o ponto de vista a respeito da autoestima para cada uma delas. Olá, eu sou a doutora Moni Bortoli e eu estou muito feliz com o dia de hoje porque eu sei o quanto é importante a gente ter confiança como mulher, poder sorrir, estar num programa aqui sorrindo, o quanto isso muda a vida das pessoas. Eu acompanho muitas mulheres lá na nossa clínica, vendo o quanto um sorriso transforma, o quanto elas estão com outra posição, estão aqui sorrindo, aceitam estar num programa. E hoje eu tenho as nossas lindas convidadas que também são pacientes da Hora Unique, a Lurdinha, né, que representa é muito importante para a nossa sociedade e que também valoriza muito a autoestima. Eu acompanhei o processo dela, então eu sei o quanto isso é importante. E a nossa querida paciente também, Nair, que conquistou com o seu carisma, né, toda a equipe, e que também tem 61 anos, aposentada, mas que também agora tem confiança para sorrir de novo. E hoje a gente vai criar um bate-papo para que a gente converse sobre essa questão tão importante para as mulheres e que a gente valorize isso. Exatamente. E o que acontece, né? Aqui vocês podem ficar super à vontade, afinal vocês estão representando todas as mulheres, então fiquem bem à vontade, respondam como acharem melhor, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar a minha pergunta para a Lurdinha. Lurdinha, veja bem, o que significa para ti, o que representa realmente a autoestima para uma mulher no dia a dia? A gente sabe que tu é muito ativa, né? Então, para ti, a autoestima, o que realmente ela representa nesse teu dia a dia? Olá, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer muito, né, o convite de eu poder estar aqui realmente representando essa clínica de suma importância, não só para nós, pacientes, mas como para o município um todo, né? Porque a Hora Unique hoje ela veio realmente para contribuir no crescimento, né, do nosso município também, sempre participando das entidades, em tudo que ela se faz e se pode se fazer presente. Para mim, a autoestima, eu acho que é quando a gente se sente bem com a gente mesmo. A gente tem que se gostar, a gente tem que estar num nível que tudo é bonito na gente. Então, eu acho que a mulher ela precisa se cuidar, ela precisa ser cuidada e ela precisa ter a oportunidade de poder cuidar de outras mulheres. Então, eu acho que isso é bastante importante e faz com que tu consiga ter uma vida tranquila e feliz. E agora eu pergunto para a nossa querida Nair, que já nos deu um relato muito importante lá na clínica, né? O quanto, tu que já é paciente, que já passou por uma transformação, o quanto isso impactou na tua vida? O que tu sentiu depois de poder sorrir com mais confiança? O que tu sente depois dessa transformação? Bom dia, também agradeço o convite, me sinto honrada, né, em falar sobre essa clínica. Mudou muita coisa. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, tá? Mas eu tinha esse quê, assim, que desde muito nova eu usava prótese móvel. Eu perdi meus dentes aos 15 anos, alguns, e aí eu sempre tinha esse sonho. Aí eu comecei a pensar, vai chegar em Carlos Barbosa uma clínica onde eu possa ir e fazer todo o processo. E aí eu vou ter coragem e vou fazer. Aí, um dia, um dente meu, que segurava essa prótese móvel, falhou, lascou. Aí, fui na clínica, fui bem recebida pelas recepcionistas, falei que a primeira pessoa que me recebeu foi a doutora Moni, e daí, através de exames, nada no eu acho ou eu creio, foi tudo com exames, foi confirmado que esse dente não teria recuperação. Aí, me fizeram a proposta, Nair. Que tal, em vez de trocar essa prótese, nós vamos fazer implante? E aí eu pensei, analisei, eles fizeram que coubesse no meu orçamento, a doutora Moni junto com a Brenda,
fizeram caber no meu orçamento, então, onde eu nem estava preparada para fazer o implante, eu só queria restaurar um dente. Eu fiz o implante e, gente, eu agradeço todo dia desse dente ter lascado, porque foi uma mudança radical. Hoje eu tenho meus implantes, eu sou muito mais segura na hora de sorrir, na hora de comer. Mudou minha vida até nesse sentido. A autoestima que a Lourdinha fala, ela mexe muito também no sentido que tu tá num lugar público, se tu não tem segurança com os teus dentes, não sai o mesmo sorriso, tu fica frustrada. E agora não, agora eu saio, eu viajo. Eu sempre gostei muito de viajar, às vezes até meio ficava com o pé atrás, porque é sempre aquela situação, né, de escovar dente em público, essa coisa toda. E com o implante que eu fiz na Oral Unique, hoje eu sou outra pessoa. Inclusive, eliminei alguns quilos, não posso comprovar cientificamente, mas mastigar melhor, tu degusta melhor a comida. Então, assim, o que eu posso dizer mais? Hoje eu sou mais feliz, eu me sinto mais bonita e, principalmente, mais segura. Obrigada pelo relato, né? A gente fica muito feliz. E realmente é isso que eu escuto, né? É quantas mulheres têm vergonha de tirar algo da boca, né? Deixar lá no cantinho, vai fazer um exame e tem que tirar, ou vai para uma festa e fica... Vai que quebra alguma coisa, né? A gente fica com esse receio. Então, o quanto deixa essas mulheres mais fechadas, quando vão em algum lugar se sentem inseguras. Então, pode parecer besteira às vezes, né? Ah, mudar um sorriso, mas torna mais confiante, já chega nos lugares um pouco mais confiante, né, no sorriso. E eu escuto muitas histórias lá na clínica. Isso que me emociona e que nos motiva diariamente para a gente continuar, né? E a gente percebe que o que leva, né, cada mulher a buscar um tratamento é muito individual. Mas o resultado para todas elas é o mesmo. É a satisfação, é o agradecimento, é realmente confirmar que ficaram melhor, que se sentem melhores. Doutora, aproveitando esse gancho aqui seu, você acabou de mencionar, né, sobre mulheres, sobre relatos, e a gente sabe que tu é muito próxima de cada paciente. E eu gostaria que aqui você compartilhasse alguma história que vem na sua mente que realmente tenha te marcado nesse processo ali da clínica. Sim, eu gosto da primeira consulta para escutar a história de cada um, né? Eu sei que a gente quer um sorriso novo, mas o que cada mulher está buscando? Acho que isso é super importante a gente escutar. Mas tem uma história que me marca muito, porque é a nossa missão, tá? Como Oral Unique, eu sempre trago essa história sem nomear, né? Que é devolver a liberdade de sorrir. Porque muitas pessoas não têm essa liberdade. Por mais que elas queiram, elas têm vergonha. E é uma paciente em especial, é uma mulher, que me afetou muito, porque ela sofria abuso do marido, né? Ela era agredida. Ela esteve lá escondida, né? Então o marido não sabia que ela estava lá. E ela precisava daquilo para tomar um passo, tá? Eu tenho o relato dela que eu guardei para mim, né? Eu não exponho. Ela começou, fez o tratamento, ela apareceu com um sorriso novo, que era o que ela precisava para se sentir confiante e tomar uma atitude. Hoje ela já não está mais nesse casamento, ela veio chorando, foi muito lindo, isso me emociona bastante. E a nossa missão é isso, é trazer para mulheres e homens essa liberdade de sorrir, mas aí de enfrentar certas coisas que a gente precisa na vida, né? Que não é só o sorriso, ela se sentiu confiante para tomar uma atitude, para não depender de alguém, para não aceitar certas coisas, só que ela precisava do empurrão, e o sorriso foi isso. Por isso que parece bobagem, mas a autoestima leva muitas decisões que as mulheres precisam tomar. E aproveitando também, a gente está falando muito do tratamento, da estética. Eu acredito, e imagino que vocês vão concordar comigo, que durante o processo, talvez um dos receios é: será que vai ficar natural o resultado do meu sorriso? Então, eu gostaria, Nair, que você mencionasse um pouquinho. Ficou natural o resultado do teu tratamento? A estética do teu sorriso? Superou minhas expectativas. Tá? Eu imaginava que ia ficar bonito, mas ficou lindo, né? O importante é que eu estou me achando linda, adoro meu sorriso hoje. Eu sempre fui considerada uma pessoa simpática, sorriso fácil. E eu já andava escondendo um pouco esse sorriso. E agora eu sorrio para mim mesma no espelho e digo: valeu muito a pena. Ficou muito melhor do que eu sonhava.
Querida. E é isso, né? Eu lembro como tu chegou. E a gente preza muito por isso. É o que o paciente deseja, né? Quer um sorriso natural, quer um sorriso desse jeito. A gente preza a naturalidade de cada paciente. E eu lembro da nossa primeira conversa, né? Sempre admirei muito a Lurdinha pela elegância, por tudo, né? Por sempre estar envolvida nos eventos da cidade. Foi assim que a gente se conheceu. E eu lembro da nossa primeira avaliação. Eu lembro do teu sorriso, mas eu queria entender. A Lurdinha de antes da nossa transformação para agora. Qual é o sentimento? O que mudou da confiança que tu tinha antes do sorriso de fazer o tratamento para agora? Muita satisfação. Eu sempre falo para todo mundo, né? A gente é de uma época que se tinha um tabu em relação ao dentista, ao ir ao dentista, né? E eu realmente relutei muito a chegar a esse tratamento. Mas eu já estava me sentindo assim muito mal. A minha autoestima já estava lá embaixo, já não tinha vontade de sorrir, muito ao contrário de hoje, né, que as minhas filhas dizem muitas vezes para mim: mãe, hoje tu fala sorrindo. Realmente, eu falo sorrindo, porque esse trabalho que foi feito com vocês, ele superou as minhas expectativas, ele foi muito além daquilo que eu imaginava que eu conseguiria um dia fazer. Então, eu estou muito satisfeita. Hoje, assim, eu falo para todo mundo, né? As pessoas às vezes me questionam: mas, meu Deus, que sorriso lindo, que dente lindo. Foi na Oral Unique. Vocês têm que ir para a Oral Unique. Faz muito que eu estava na academia e entrou uma moça e ela me disse: eu te conheço. E eu: pois é, talvez. Da propaganda da Oral Unique. Adorei os teus dentes, então vai lá e faça. E no outro dia eu já levei um panfletinho para ela. Eu disse: vocês vão lá. Porque, além de fazer um trabalho excelente, a Oral Unique, assim, é de um atendimento fora do comum, né? A gente chega aqui, abrir a porta, a gente já está em casa. A gente encontra gente como a gente. Então, assim, hoje eu posso dizer que realmente eu estou realizada. E toda pessoa que tem algum problema ou que tem medo ainda, vem conhecer a clínica, vem conhecer o doutor Aurélio, que fez todo o meu tratamento do começo ao fim. Eu só tenho que agradecer. Uma pessoa fantástica. Doutora Moni, não fique com ciúmes. Mas uma pessoa... Eu falei que ele é das pacientes. Ele é fantástico. A doutora Moni, muito simpática. Realmente, a gente se conheceu através de outros eventos, né? E não me arrependo. E, então, aqui eu deixo o meu convite, não tenham medo. Venham. A avaliação é totalmente gratuita e tenho certeza absoluta que você pode sair daqui sorrindo, sorrindo também. Então, assim, maravilhoso. Só tenho que agradecer à Oral Unique pelo excelente trabalho e por ter me devolvido a minha autoestima. A gente que agradece, né, a confiança, porque eu sei que para isso vocês tiveram que confiar. E eu fico muito feliz em retribuir hoje vocês estarem felizes com o tratamento e ver mulheres, né, fortes, que a gente admira vocês duas. É por isso que estão aqui hoje e receberam o nosso convite. E a Brenda escuta outras histórias, né? Ela também está sempre em contato. E essa questão da autoestima, Brenda, o que tu mais escuta das pacientes, de quem passa lá na clínica? Eu sempre, nos meus atendimentos, é muito repetido exatamente isso que eu falei. A mulher, né, ela tem a necessidade, mas ela fica com receio de que ela quer um sorriso natural. E aí eu sempre digo, até para tranquilizar, que a gente possui um laboratório próprio. Então, todo o processo ele é realizado ali dentro da estrutura. Além disso, a gente possui um planejamento individualizado e, com certeza, com toda a garantia, a gente consegue entregar um tratamento que vai condizer também com aquilo que a pessoa está buscando. E a gente sabe, né, mulheres, cada sorriso é único, cada feição é única e a gente realmente não pode repetir o sorriso para todo mundo. Então, é muito individualizado. E, doutora, eu percebo que, realmente, quando finaliza o tratamento, as pessoas ficam, sim, muito agradecidas. Sejam elas mulheres ou homens também, né? Que a autoestima é para ambos. Então, é muito importante, com certeza, esse cuidado individualizado com cada tratamento.
Inclusive, né, Lourdinha, o marido também fez, né, o tratamento conosco, mas hoje a gente quer priorizar realmente a gente falar de mulheres, né? E quantas mulheres que a gente escuta, escutei muito da Anaíra e identifiquei muitas pacientes que tiveram que priorizar outras coisas na vida, né? Seja a família, seja o trabalho, seja outras coisas que surgiram como prioridade, mas que chega um momento que a mulher precisa se valorizar, né? Precisa ter aquele momento para se cuidar. Os filhos estão criados, né? Já estão numa outra fase. Então, agora, o quanto esse programa é para trazer isso, esse movimento das mulheres voltarem a se cuidar, se sentirem bem, se cuidarem nas mais diversas formas, não só aqui com o sorriso, né? Mas cuidar da sua saúde, cuidar de um momento para as mulheres. Eu acho que é mais isso. Eu queria pedir agora para a Brenda, de uma forma rápida, terminar ali as perguntas e a gente finalizar um pouquinho o programa. Como a Anaíra está representando aí grande parte, né, dessas mulheres que hoje estão aposentadas, que já fizeram muito pela sua família, só gostaria, Anaíra, que você deixasse o seu convite para as mulheres que ainda, por algum receio ou alguma dúvida, ainda não foram agendar a sua avaliação. Bom, venham para a Oral Único quanto antes. Eles vão, se você pensa assim, não, é muito caro, eu não vou conseguir, eu não me aposentei tão bem, que é o mais normal, que as mulheres não se aposentam muito bem, né? Infelizmente. E passem na Oral Única, tá? A doutora Amone vai receber. Primeiro, vocês vão ser muito bem recebidas na recepção, porque as meninas da recepção fazem a gente logo se sentir em casa. Aí você vai chegar na doutora Amone. A doutora Amone é simpatia em pessoa, mas ela é uma profissional de altíssimo gabarito. Então, ela vai avaliar, e daí você vai começar a achar que não vai caber no orçamento, daí ela chama a Brenda. As duas se reúnem e elas vão fazer caber no teu orçamento de uma maneira que não vai atrapalhar a tua vida. Por mais que a gente tenha a gente, que nem a Lourdinha falou antes, nós somos uma geração um pouco diferente. Para nós, tudo foi muito mais difícil. Quando eu era criança, Carlos Barbosa era uma vila. Eu morava no interior. Para chegar aqui, há 50 anos atrás, tinha um jipe na minha localidade. Não tinha nem ônibus para chegar em Carlos Barbosa. E, então, assim, a gente tem ainda aquela mente que tem que guardar dinheiro para não sei o quê. Agora, pega esse dinheirinho e invista em você. Mulheres aposentadas ou quase se aposentando que ainda não investiram nessa parte, que vocês têm problema com os dentes, visitem a Clínica Oral Única. Eu tenho absoluta certeza, e eu sou um exemplo vivo disso, que vocês vão sair de lá outras pessoas com uma outra mentalidade e se sentindo muito melhor. Depois desse convite da Anaíra e da Lourdinha, a única coisa que você pode fazer é não adiar mais a sua consulta de avaliação. Faça contato agora mesmo com a nossa equipe, agende a sua consulta, eu tenho certeza que você só terá a ganhar. E, doutora, para finalizarmos, vamos agradecer aqui com um símbolo para a Lourdinha e para a Anaíra. A gente separou um agrado aqui. Um mimosinho. Um mimosinho. Tá? Uma florzinha para alegrar o dia e agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Nair. Com muito carinho. Que essas mulheres a gente tem muita admiração, né? A gente agradece. E esse programa é realmente para a gente botar, para quem está escutando a gente, criar isso, do cuidado da mulher, da importância disso, que a gente possa tocar, de certa forma, todas as mulheres que estão nos escutando, homens também, mas hoje é um dia para elas, tá? E agradecer essas lindas mulheres, obrigada pelo convite. Obrigada por terem falado da clínica, nem, né, a gente não cogitou isso, mas é de coração o carinho que a gente tem por vocês. Muito obrigada. E durante o bate-papo, você que lembrou de alguma mulher, alguma amiga, envie esse vídeo para encorajar elas a darem esse passo de se priorizar e de se cuidar. Acompanhe os nossos próximos momentos, Oral Única, Sorriso e Saúde, que a cada programa estaremos falando sobre um assunto muito importante. Um grande abraço!